E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Maiara, eu sou professora de matemática e hoje a gente vai estar praticando um pouquinho os exercícios de matemática, os exercícios envolvendo números, ok? Então a gente vai praticar um pouco, eu vou resolver alguns exercícios com vocês, mas vocês podem ao longo do vídeo ir pausando, copiando no caderno para vocês terem esses exercícios também, para vocês poderem estudar, poder fazer mais atividade, praticar um pouco mais matemática, certo? Então primeiro eu vou resolver alguns exercícios com vocês e depois vai ter alguns exercícios para vocês resolverem sozinhos, tá? Então vamos lá. Primeiro exercício que a gente tem, o exercício pede assim: forme grupos de 10 bolas e responda. Então, ó, tem um monte de bola aqui na nossa figura e é pra gente fazer grupos, formar grupos com 10 bolas, ok? Então, a gente vem aqui, conta um por um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você pode ou circular, ou você pinta elas de uma cor, faz um risco nelas, como você achar mais fácil, tá? Só identifica de algum jeito esse grupo de 10 que você formou, tá bom? Vem aqui, forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forma mais um grupo aqui, beleza? Vem pro próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim por diante. Você vai formar os grupinhos de 10, tá? Eu já fiz isso e resolvi riscar cada um de uma cor, tá? Foi o jeito que eu escolhi para separar esses grupos, para eu conseguir identificar quem são os grupos para a gente poder responder as perguntas, tá? Então a primeira pergunta que ele faz pra gente é: quantos grupos de 10 existem? Então, quantos grupos de 10 que a gente vai ter aqui formado? Então, vamos contar aqui, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grupos. Então, a primeira pergunta aqui, a resposta é 14. Temos 14 grupos formados, certo? Quantas bolas sobraram? E aí, sobrou bola que não conseguimos fazer grupo? Sim, ó, essas 3 a gente não conseguiu formar grupo com elas, certo? Quantas bolas há no total? Bom, a gente podia contar uma por uma, mas ia demorar muito, né? Ia dar muito trabalho. Então, a gente pode usar os grupos que a gente formou para a gente contar. Então, a gente vai fazer, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, esses 10 grupos aqui formaram 100. Então, a gente já está pensando naquela ideia, ó, cada bolinha é uma unidade. Formei um grupo de 10 que a gente poderia chamar já de dezena. E quando eu formo as 10 dezenas aqui, eu tenho uma centena, certo? E aí, então, 100, a gente parou na contagem, 110, 120, 130, 140, 141, 142, 143. Então, a gente tem no total 143 bolas. E agora ele quer que a gente escreva esse número por extenso. Então, vamos lá. Escrever por extenso é a mesma coisa de escrever com palavras. Então, vamos escrever esse número, ó. 1, 4, 3 e por extenso fica 140 e 3. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Faça agora a decomposição desse número. O que é decompor esse número? É separar ele nas unidades, nas dezenas e nas centenas. Então aqui eu já estava falando que a gente viu aqui que quando eu formei 10 grupos aqui, juntei 10 grupos que tinham 10 bolinhas, eu tinha 100. Então esse número decomposto tem uma centena, que é o 100. Sobraram 4 grupos de 10, que são as dezenas. Então, é 10, 20, 30, 40. Então, mais 40, mais 3 bolinhas que sobraram. Ok? Tranquilo, pessoal? Número 2. Observe o desenho abaixo
e registre o número representado. Então tem ali aquelas barrinhas, placas e também as unidades, os cubinhos, certo? Então aqui a gente sabe que o cubinho ele representa as unidades, a nossa barrinha a dezena e a placa representa a centena, certo? Então que número que eu tenho aqui no primeiro exemplo? 100, 10, 20, 30, então 130, 1, 2, 3, 4, 5. Então o número é 135. O segundo, 100, 200, porque cada um vale 100. Aqui 10, 20, 30, 40. Então 243, ok? Exercício 3. Henrique ganhou 134 moedas de R$1 do seu avô. Para não ficar carregando todas essas moedas, ele foi ao banco e trocou esse dinheiro por notas de 10 e de R$100, certo? Responda, quantas notas de 100 e de R$10, de 10 e de 100, ele recebeu? Sobrou moedas? Então vamos lá. Eu tenho 134, ó, aqui tem um desenho que eu coloquei para representar essas moedas e essas notas, para a gente ver ali de amarelinho estão as moedas, cada uma de R$1. E aí quando eu junto 10 moedas de R$1, eu posso trocar por uma nota de R$10. Quando eu junto 10 notas de R$10, eu posso trocar por uma nota de 100. Ou então eu já posso pensar assim, ó, cada nota de R$10 são 10 moedas, então eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 moedas. Então 100 moedas eu troco por uma nota de R$100, ok? Então quantas notas de 10 e de 100 ele recebeu? Bom, ele tinha 134 moedas. Eu vi que a cada 100 moedas ele pode trocar por uma nota de 100. Então, ele vai pegar uma nota de R$100. Eu vi que a cada 10 moedas, ele troca por uma nota de R$10. Então, a gente pode trocar 30, então, 3 notas de R$10. E aí, a letra B pergunta, sobrou moedas? Sim, né? 4 moedas eu não consigo trocar, então 4 moedas de R$1. Beleza, pessoal? Exercício 4. Complete as frases abaixo. Uma centena é o mesmo que quantas dezenas? A gente já viu ali no exercício anterior, é bem parecido com o nosso dinheiro. Uma centena é o mesmo que 10 dezenas. Uma centena é o mesmo que quantas unidades? Uma centena é o mesmo que 100 unidades. E uma dezena é o mesmo que quantas unidades? Que 10. Então a resposta ficou: uma centena é o mesmo que 10 dezenas. Uma centena é o mesmo que 100 unidades. E uma dezena é o mesmo que 10 unidades. Beleza? Agora algumas atividades para vocês fazerem em casa, para a próxima aula a gente resolver juntos, tá? Espero que todo mundo resolva, então pega o caderno, pausa, copia o enunciado, resolve que a gente corrige na próxima aula, tá? Observe o quadro e represente os números abaixo utilizando os cubinhos, agrupando-os quando necessário. Então aqui ele fala do material dourado, cubinho, 10 cubinhos, 100 cubinhos. Quando tem 1, a gente usa o cubinho. Quando a gente junta 10, a gente usa a barra. E quando a gente junta 100 cubinhos, a gente usa a placa. Então esses números aqui, você vai fazer o desenho de como vai ficar. O 123, o 345, o 221 e o 255. Exercício 2. Decomponha os números usando a adição dos valores posicionais de cada algarismo. Então, vai fazer decomposição, igual a gente fez lá no exercício 1, que a prof mostrou a decomposição. Vocês vão fazer igual aquele. Se você não lembra como a gente fez, volta um pouco o vídeo e assiste de novo, tá? Então, do 243, do 135, do 67 e do 987. Escreva com palavras como você lê cada um dos números a seguir. Então, você vai escrever por extenso, com palavras, tá?
Então aqui, por exemplo, 134. Como que eu leio esse número? 134. Então você vai escrever isso com palavras, ok? São esses exercícios por hoje. Espero vocês na próxima aula. Tragam os exercícios resolvidos, ok? Beleza? Um beijo, pessoal. Tenham um ótimo dia.